Olá, igreja querida, amigos, parentes, os que estão perto, os que estão longe. Eu sou, muito privilegiado de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Essa palavra que nos prepara para o encontro com Ele, adicionando, fortalecendo a nossa fé. Então eu quero orar com vocês nesse momento. Não é uma oração pro forma, não. Essa coisa de pregar, para mim, pelo menos, parece que a cada vez é como a primeira vez que eu preguei. Então eu preciso dessa ousadia, segurança que o Senhor dá, e de forma que a palavra fale ao meu coração primeiramente e fale ao seu também que me ouve. Ó Jesus querido, Jesus amado, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor Deus, o Senhor maravilhoso, poderoso, bem pode tomar esses momentos para falar ao nosso coração. Usa-me, Senhor, como um cano, um canal, como um instrumento que seja invisível aos olhos dos irmãos e amigos que ouvem, Senhor Deus. Dá-nos a tua voz, dá-nos o privilégio de ouvirmos a tua voz nessa noite, Senhor. E por que não há homem que não peque, não erre, e eu sou um deles? Eu peço para que o Senhor conceda aos corações filtros do teu Espírito Santo, para que possa deixar por lá de fora tudo aquilo que não provém do Senhor e não se coadune com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Estou com saudade dos tempos quando estávamos juntos. Quando a gente fala amém, a gente ouve o eco da congregação ali sentado. E esses dias, Deus sabe, eles não deverão estar tão longe, e esperamos com esperança, com alegria, que cheguem logo. Bem, nós estamos estudando versículo por versículo, com cuidado, o texto de João capítulo 12. A semana passada nós desenvolvemos o que chamamos de parte B, e hoje eu quero, de parte A, e hoje eu quero completar esse trecho com detalhes, que é um trecho muito profundo, que está compreendido entre os versículos 1 e 11. E hoje, como nós teremos, logo após o nosso plano é termos a celebração da ceia do Senhor, nós interromperemos o estudo justamente no versículo 11 e daremos sequência na semana que vem, se o Senhor nos der vida, saúde e outros requisitos mais para podermos pregar a sua palavra. Muito bem. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta o servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do perfume. Esse é o trecho que nós avaliamos da semana passada, onde nós vimos que depois de abençoar esta família com o que nós cremos ser o mais admirável de todos os seus milagres, depois de conceder a eles o desejo do seu coração, Jesus, que esteve fora por um período aproximadamente de 2 meses, ele volta e vem vê-los. Nós consideramos com os irmãos como que isto se coaduna tão bem com o ensinamento da palavra, que nos mostra que Deus nos abençoa e que Ele nos visita, Ele nos observa, como que buscando que nós estamos expressando frutos que demonstram a nossa gratidão pela bênção recebida. Isto é lugar comum ao longo de todas as Escrituras. Não existe a possibilidade de que seja diferente nessa Escritura em particular, não existe possibilidade de que seja diferente na minha e na sua vida quando nós somos abençoados. Ele espera gratidão através dos nossos atos. A palavra nos diz em Lucas 12 que a qualquer que muito lhe for dado, muito se lhe pedirá.
e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós vimos essa passagem na semana passada, por alto, nós não a lemos, em que Jesus, já na sua reta final, caminhando e cruzando pela região que fica entre Samaria e Galiléia, ele entrou numa certa aldeia onde 10 homens leprosos clamaram por cura. Senhor, Mestre Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus os curou. Ele disse que eles deviam ir, se mostrar ao sacerdote, e à medida que eles caminhavam, um olhando para o outro, foram vendo a doença evoluir de uma forma milagrosa que só Jesus poderia ter feito. E todos os 9 foram-se embora, cada um pelo seu destino, cuidar da sua vida, e a palavra nos diz, um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Percebem? Existe um tom de tristeza, existe um tom aqui de Jesus que nos mostra com clareza que não basta nós estarmos gratos. Jesus quer e Ele merece que nós demos a Ele demonstrações exteriores, que nós expressemos gratidão a Ele através dos nossos atos. Eu passei com os irmãos na semana passada, quase que exclusivamente, sobre os bons frutos que Jesus encontrou naquela casa de Maria, Marta e Lázaro, possivelmente também de Simão. Expliquei para os irmãos por que existe um ponto de interrogação sobre isso. Os bons frutos que nós vimos, eles são o resultado, irmãos, guardem bem isso, é tão importante. Quem dará bom fruto? E ali, naquela casa de amigos, todos os amigos que prepararam um evento para honrar a Jesus, Marta que servia, Lázaro tão querido sentado à mesa, especialmente Maria, eles tinham essa conexão no seu pensamento. Foi Deus que fez isso, foi Jesus que fez. E esta conexão, ela gera da parte do receptor da bênção, ela gera uma gratidão a alguém, e no caso a Deus, no caso particular da história, a Jesus, Deus Filho. E a palavra nos conta isto. A palavra está contando para você nessa noite que as coisas não acontecem por acaso, as coisas boas não vêm por acaso sobre a nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele nos diz, não se deixem enganar, meus irmãos amados. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança e nem sombra de variação. Vem de Deus. Nós temos que pedir ao Senhor graça para que este seja o nosso estilo de pensar e julgar as coisas. Todas as coisas que nos atingem, bondade de Deus. Isto é o que nós temos que ter nas nossas mentes. E Maria, especialmente, o texto descreve mais o seu ato de gratidão a Deus, nos mostrando o seu amor generoso pelo valor daquele perfume que ela ofereceu. Nós não temos nenhuma dúvida em concluir que se ela tivesse algo ainda mais caro, ela teria oferecido para o Senhor. São as chamadas loucuras de amor. Uma pessoa que está verdadeiramente grato ao Senhor, ele faz atos que outros não entenderão, conforme nós vamos ver em alguns minutos. Vejam só, ela deu sem se preocupar com o que ela poderia ganhar ou perder. Pensamentos do tipo, o que vão pensar de mim? Ela não se envergonhou de fazer algo que não era algo assim rotineiro, não era um sacramento das atitudes religiosas do povo judeu. Não estava na liturgia aquilo que ela fez. E ela pouco se importou, se é que ela chegou mesmo a pensar a respeito disso. O que vão pensar de mim? É melhor eu mandar uma serva, um criado, alguém que faça isso por mim. Deus sabe a minha intenção. Nada disso. Ela
tinha que demonstrar o seu amor por Jesus. O que eu farei se eu não tiver recursos no futuro? Melhor guardar um pouco do perfume. Ela não se importou. É o amor que dá, o amor de quem está verdadeiramente grato, apaixonado pelo Senhor Jesus. Expressões que nós usamos. Que a graça de Deus me capacite a amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Porque amar é dar. E Maria muito amou. Outra expressão de louvor do Salmo 30, tão maravilhoso, esse salmo, quando ele diz: Senhor, tu tornaste o meu choro em alegria. Tu tiraste a minha veste de humilhação e me cingiste com vestes de festa. Para quê? Ou seja, o Senhor me livrou, o contexto é ter sido livrado de uma doença muito grave, e a finalidade, para quê? Para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. São posições e em palavras que nós colocamos, Deus espera de nós que nós coloquemos como nossa consagração ao Senhor em vista daquilo que Ele tem feito. Entendem bem o paralelo? Como Maria fez, em vista da bênção tão desejada que ela recebeu, daquele milagre realizado por Jesus, ela deu sem reservas. E da mesma forma, o Senhor nos chama para que assim o façamos. Essa expressão eu gosto tanto, está num dos meus livros favoritos. O autor diz assim: eu quero arriscar tudo o que eu tenho para seguir e servir a Jesus. Ao invés de ser um caçador de bênçãos, servindo-me a Deus mesmo, pois a mensagem central do Evangelho é que Cristo me diz que eu devo renunciar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Que coerente com a palavra do Senhor, que palavra tão inspirada que nos dá este autor. Irmãos, eu quero deixar com vocês este apelo. Isto não está em nós, não está na nossa natureza. A nossa natureza é fortemente egoísta, nós buscamos os nossos próprios interesses, mas isto à luz daquilo que Deus faz, o Deus que ama, o Deus dadivoso, esta atitude, este egoísmo, esse reter para si, ele tem que ser visto como, ela tem que ser vista como algo doentio aos olhos de Deus. Vamos derramar sobre Jesus, trazer para Jesus o perfume do nosso melhor afeto, a nossa melhor dedicação, porque Ele é digno que nós percamos tudo por Ele. Ele é digno. E mais, Ele é fiel. Ele diz na palavra, trazendo a nossa mente numerológica, nossa mente que pode às vezes abrigar alguma ansiedade, não, se eu vou dar do meu tempo, se eu vou dar dos meus recursos materiais, se eu vou usar os meus talentos, o que será de mim, o que vai sobrar para mim. O Senhor diz: não andeis cuidadosos sobre a vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de vestir, o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olhem para as aves do céu. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai as alimenta. Olhem os lírios do campo, tão lindos, tão perfeitos. Não, eles vivem ali, o Senhor os sustenta, não trabalham, não fiam. E eu digo para vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, o grande rei Salomão, jamais se vestiu como uma dessas simples flores. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquemos agradar o Senhor, dar frutos ao Senhor, frutos de gratidão ao Senhor. Se o coração está seco, a despeito do bem que Deus nos fez, vamos confessar isso ao Senhor. Senhor, oh, Pai, eu estou tão seco, isso não é correto, isso não é normal. Eu vim aqui buscar a Tua misericórdia, eu entendo que o Senhor compreende as minhas debilidades, dá-me a Tua misericórdia, o Teu perdão, e pela Tua graça ateia novamente luz, fogo no meu coração, para que eu seja e viva como uma pessoa grata ao Senhor. E o Senhor nos segue dizendo que aquele que nem mesmo
ao seu próprio Filho poupou. Nem o Senhor Jesus, seu Filho, sua maior riqueza, Deus Pai, o deu, o entregou por todos nós. Como Ele não nos dará também, juntamente com Ele, todas as demais coisas? Não faz sentido. A fidelidade do Senhor é tão grande, ela é cantada com tanta clareza nessas referências que eu transmiti para os irmãos. Bem, existe uma resposta, além da boa resposta, evidenciando os bons frutos. Esta resposta, ela está aqui descrita nos versículos que eu vou ler para vocês. Então, tendo Maria feito o que ela fez, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? E parece, segundo Marcos e Mateus, que Judas Iscariotes foi o que instigou a indignação, na qual ele foi acompanhado pelos demais discípulos. Pelo menos mais que um, ou dois, ou três, porque o substantivo ali vem no plural. Os seus discípulos se indignaram de igual maneira. Mateus escreve: seus discípulos também se indignaram, dizendo: porque esse desperdício, este unguento poderia ser vendido por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Bem, o texto continua, e o texto sagrado dizendo: ora ele, Judas, disse isso não porque ele tinha cuidado pelos pobres, mas porque ele era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O grupo de Jesus, 12 discípulos e mais Jesus, eles tinham uma bolsa, e nós vemos referentes na palavra, de onde saía muitas vezes o seu próprio sustento no seu trabalho missionário norte e sul na terra de Israel. Saía muitas vezes donativos e ajudas de misericórdia para os pobres e assim por diante. E Judas era o encarregado da bolsa. E Judas era ladrão. Ele queria, ao vislumbrar a possibilidade daquele perfume ter sido, como ele disse, desperdiçado, ele ficou com muita raiva. Por quê? Porque ele estava acostumado a tirar sem que os outros percebessem, a roubar da bolsa. Se entrassem mais 300 denários ali, era mais dinheiro para ele roubar. A sua hipocrisia é revelada pelo Espírito Santo, porque ele acobertava a busca de seus próprios interesses com falsas atitudes de piedade. A aparente prosperidade dos ímpios os destrói, e é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Alguém pode estar se achando assim muito esperto por estar desviando fundos, roubando o reino de Deus em dízimos e ofertas, em tempos e outras formas mais, se furtando a entregar-se ao Senhor sem reservas. Irmãos, você não terá bênção. A iniquidade do ímpio, essa palavra que eu li para vocês aqui, a aparente prosperidade, parece que se levou a melhor, mas Deus ternamente, carinhosamente te chama para lembrá-lo de que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. É muito importante que nós pensamos nisso. Mas vamos passar aqui pelos maus frutos que nós vemos concentrado nesse texto que eu acabei de ler, e eu quero fazer algumas considerações, tomando assim por base outros trechos da palavra do Senhor. Isso tem que ficar muito claro para nós. Jesus nos abençoa e Ele espera atitudes de gratidão, as quais Ele chama de bons frutos. Haverão, emanando da nossa existência, tendências de termos maus frutos. Eu vou torná-los conhecidos. Eu tenho a impressão que talvez o Espírito Santo vá falar ao coração de alguns, dizendo: filho, você anda fazendo assim, você anda cometendo esse erro, você anda cometendo aquele erro. E longe de nossa sessão aqui ser um tribunal para julgá-lo, isto é do conhecimento apenas de você e do Senhor, o que se passa, pelo contrário. Este momento, esta sessão, igual eu chamei, esse culto, essa pregação, é, na realidade, um momento em que o Senhor nos chama para enfatizar aquilo que
de mais importante nós temos enfatizados. Ele compreende as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E Ele nos chama para buscar perdão pela sua misericórdia e poder pela sua graça para que nos desviemos dos maus caminhos. Mas deixa eu descrever os maus caminhos para que nós estejamos cientes daquilo que a palavra nos diz. Vejam só, Judas e também os discípulos que se deixaram induzir por ele, é o protótipo daqueles que estão convencidos no seu coração, alguns estarão me ouvindo e terão esse coração convencido de que aquilo que é oferecido para Jesus é desperdício, seja na forma de tempo, seja na forma de talentos, seja na forma de dinheiro, seja em qualquer forma de louvor. Ih, está desperdiçando. Não, isso eu faria melhor uso do que isso. Bem, eles veem as bênçãos recebidas que Deus não deixa de dar, Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, Deus está abençoando o mundo, Deus está buscando uma oportunidade de levar-nos ao arrependimento, nos dando tantos bens, tantas coisas boas. Mas essas pessoas, na sua produção de mau fruto, eles olham as bênçãos recebidas como sorte, como merecimento, como fruto do meu próprio esforço, ou como obras do acaso. E mais uma vez, meus irmãos, vale a pena lermos de novo. Não se deixem enganar. É o enganador, é Satanás que traz esses pensamentos. Não se deixem enganar, porque tudo de bom vem da mão do Senhor e Ele não muda. Nele nós não vemos sombra de variação. Se nós estamos vendo a bênção cara a cara e atribuímos ao Senhor esse feito, glória a Deus. Se nós não estamos vendo, Deus está trabalhando no silêncio. Deus está operando nas nossas vidas, porque Ele não cessa de operar para o bem dos seus amados. Vejam só, quando crentes em Jesus não fazem essa conexão a qual eu me referi anteriormente, vem de Deus, tudo vem de Deus, é um grande problema. Crentes em Jesus que não conectam o bem recebido com a pessoa de Deus e que Deus é a fonte de onde todo o bem procede, eles só se alegram quando as bênçãos estão diante dos seus olhos. São como eu li anteriormente aquele trecho do livro, os caçadores de bênção. Enquanto as coisas estão acontecendo, eles não se alegram no Senhor por ter um Pai amoroso, por ter um Pai bondoso. O crente que perde essa conexão com Deus, ele julga que está aqui no mundo para ser servido por Deus, que supostamente deve lhe dar bênçãos e bênçãos. E ele dá. Mas o grande mal desse pensamento, de não haver essa conexão, é que nós podemos excluir Deus e viver tão somente inclinados a buscar as vantagens, entre aspas, que a vida possa nos oferecer. Jeremias 12, Jesus diz, povo, se espantem, eu não posso acreditar no que eu estou vendo, que coisa horrível, fiquem desolados. Sabe o que esse povo fez? Ele fez duas maldades. A mim me deixaram a fonte de águas vivas, e foram cavar para si cisternas rotas que não retêm as águas. Qualquer outra forma de você se dar bem na vida, meu irmão, meu amigo, qualquer outra forma que exclua Deus, é afastar-se daquela fonte de águas limpas, cristalinas, e beber água de cisterna rota, terra barrenta, água barrenta, porque essas cisternas cavadas não retinham as águas, aquilo tudo virava um barro, uma lama, e a água tinha que ser decantada e depois tirada com uma concha. É um processo que jamais poderia tornar aquela água uma água comparável com aquilo que viria da fonte de águas cristalinas, o nosso Deus. E em Filipenses capítulo 3 e 4, vejam essas expressões que o Senhor nos diz. Irmãos, regozijem-se no Senhor. Eu não me aborreço de escrever para vocês outra vez essas coisas, porque para vocês é segurança. Que o seu regozijo, que a sua alegria de viver seja o próprio Senhor. Peça a eles, vamos pedir para o Senhor.
Oh Pai, eu amo as bênçãos, eu tenho um número de coisas pelas quais nós oramos, eu imagino a festa no dia que o Senhor atender a nossa petição. Claro que sim, mas o Senhor está usando desta palavra para nos convencer de que Ele é a grande bênção. O nosso Senhor Jesus, tê-lo é a grande bênção. E ele diz, alegrem-se no Senhor. Capítulo 4, ele diz outra vez, alegrem-se sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrem-se. Aliás, o verbo que ele usa é regozijar-se, que é uma alegria completamente exuberante. Esse é o estado que o Senhor nos chama para vivermos diante dele. Ele diz, não andem inquietos por coisa alguma, não andem. Antes, quando bater a inquietação, quando bater a ansiedade, tragam para o Senhor, que façam conhecidas diante de Deus as suas petições através de orações e súplicas, sempre com ações de graças, agradecendo ao Senhor. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E ele segue no capítulo 4, terminando a sua carta, a carta da alegria, que é chamada a carta aos Filipenses, e ele diz assim, eu, Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que coisa tremenda o entendimento de que Jesus, em seus planos, pode nos levar através de momentos difíceis e trazer provações, mas nós podemos saber que o seu amor por nós não muda. Ele ainda retém o poder de nos dar abundantemente muito mais do que pedimos ou sequer imaginamos. E todas as coisas, ele emenda, não é? Em Romanos 8, 28, até o aparente sofrimento e privação, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Seguindo ainda com relação aos maus frutos, essas pessoas dando mau fruto são completamente ingratas e não agradecem a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu me pego muitas vezes nesse estado, sabe, gente? Eu confesso dolorosamente ao Senhor, Pai, o Senhor me deu tal bem, eu nem voltei para te pedir, para te agradecer. Fiz igual os 9 leprosos, ingrato. No melhor, nesse caminhar segundo a carne, somos frios em nossas expressões de gratidão e amor a Jesus. E procuramos até nos justificar a nós mesmos com relação à nossa frieza, minimizando a nossa ingratidão e frieza, os nossos próprios olhos, como se isso fosse resolver alguma coisa, e magnificando os defeitos daqueles que expressam a Deus a sua gratidão. Estou vendo lá, camarada cantando, tudo feliz, erguendo a mão, não sei o quê, mas eu sou muito melhor do que ele. Isso é Satanás, isso é o maligno, irmãos. Não se faz esse tipo de comparação. E se ocorre no nosso coração o fazer estas coisas, clamemos pelo Senhor para que o Senhor nos livre. Isto está incorporado, esse ensinamento, é um longo texto, não vou lê-lo, naquela história em que essa mulher pecadora, lá em Lucas capítulo 7, de 36 a 50, ela faz algo muito parecido com o que Maria fez. Ela unge os pés de Jesus e ela chora muito, e lá no seu coração o que recebeu aquelas pessoas que vieram para jantar em sua casa, Simão, um fariseu, ele a criticou duramente. Ele dizia que ele não sabe o tipo de mulher que está tocando nele, ele não sabe. E Jesus, então, bondosamente, o conduz por uma parábola onde ele mesmo conclui, Simão mesmo conclui corretamente, que aquele que tem consciência do seu pecado é aquele que tem mais gratidão para oferecer para o Senhor. Aquele que se acha muito bom, acertador de tudo, meus irmãos, não há muito futuro. O Senhor diz assim, aquele que pensa que tem poucos pecados, ele pouco ama. E a expressão de Jesus ali tão direta para Simão, dizendo assim, Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés, mas essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas e com esse perfume caríssimo.
Você não me beijou, e ela, desde que entrou, ela não tem cessado de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, e ela ungiu os meus pés com perfume. Mostrando como que uma secura de coração pode tomar conta de pessoas extremamente racionais que buscam os seus interesses ao produzir maus frutos, porque não estão atualizando as suas vidas na graça, que abre os olhos do nosso coração para que nós vejamos o quanto o Senhor tem feito por nós. Essas pessoas dando mau fruto, elas administram sua própria vida segundo os princípios do protótipo Judas. É assim. Os frutos de gratidão a Deus, que são atos de dedicação a Deus, também chamado piedade, não existem nessa vida, ou se existem, estão murchando cada vez mais. Eu tenho que ter mais tempo, eu preciso de mais tempo. Você precisa de mais tempo? Sim, o dia está correndo rápido demais. Preciso de mais tempo para estudar, preciso de mais tempo para trabalhar, preciso de mais tempo para descansar, preciso de mais tempo para divertir. Eu tenho que entender melhor a minha Bíblia, orar mais, melhorar minha vida espiritual. Porém, sempre eu chego muito cansado do trabalho, não tenho disposição de ouvir a pregação. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia porque eu preciso trabalhar, preciso fazer hora extra. Eu ia assistir a mensagem, mas bem naquela hora chegaram umas visitas na minha casa, tive que dar atenção. Eu vou ter que fazer mais um curso, vou ter que fazer mais hora extra para ter mais fundos para comprar X, Y, Z. Irmãos, nós não vemos nenhuma expressão. Tristemente, nós não vemos nenhuma expressão numa pessoa que está vivendo nesse estado. E pode ser eu, pode ser você também. Nós não vemos expressões de bons frutos. É como se tivessem se esquecido da purificação dos seus pecados, conforme diz em 2 Pedro. Se esquecem, como se nada tivesse acontecido, como se Jesus não tivesse morrido na cruz para salvá-los. Eles, tendo sido ricamente abençoados, vivem sem nenhuma consciência de que Deus os abençoou com a salvação e outras bênçãos, para que nós façamos as boas obras para as quais Ele nos preparou. Zero de planejamento. Eu preciso me dedicar mais, eu tenho que ouvir mais a palavra do Senhor. Senhor, me dê fome e sede pela Tua palavra, eu ando tão seco. Senhor Deus, me perdoe, eu preciso dessa bênção do Senhor, eu quero dar bons frutos, eu quero ter essa dedicação de vida que nós vimos em Maria. E o Senhor nos exorta, dizendo, não se esqueça, filho, de nenhum dos meus benefícios. Quem escreve é Davi, ele fala seus benefícios, porque ele está orando ao Senhor, lá no Salmo 103. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, Ele sara as tuas enfermidades, sara o teu Covid, Ele redime a tua vida da morte, Ele te coroa de benignidade e de misericórdia, Ele enche tua boca de bens e a tua mocidade se renova como a águia. Então não se esqueça do Senhor. Ele quer ver no teu coração não só gratidão, mas eu estou grato a Deus. Ele quer ver atitudes através das quais você demonstra àqueles que estão ao redor que Ele é o Deus maravilhoso que te livrou de todo o mal. Muito bem, nós vemos um texto em Ageu, capítulo 1 a 15, deste povo, queridos, o povo de Israel que foi resgatado do cativeiro lá da Babilônia, um resgate milagroso. Uau, os detalhes seriam muitos para contar para vocês. Sim, em resposta à oração do profeta Daniel, Deus resgata esse povo e os leva de volta a Jerusalém. Uma grande multidão, romperam-se os portões do cativeiro e eles voltam agora alegremente com uma missão. A missão de reconstruir, numa primeira instância, o templo de Jerusalém. Esta era a missão que Deus deu para eles, comparável conosco. Ele nos salvou, diz Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, Ele nos salvou pela graça, por meio da fé, tornando-nos novas criaturas para que nós vivamos fazendo as boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Pois bem, o povo foi liberto para fazer as boas obras. A construção do templo queria glorificar o nome do Senhor em Jerusalém. Devido a um ou outro percalço que houve, o povo abandonou a construção. E vejam a palavra de Ageu, 16 anos depois.
deles terem chegado a Jerusalém. O tempo passou e o povo começou a construir as suas próprias casas, começou a criar os seus próprios animais e tomar conta da sua lavoura e assim por diante, e perderam de vista a grande pintura que Deus tinha em mente para eles. Eu quero que vocês vão para reconstruir a casa do Senhor, para que haja glória ao meu nome. E o Senhor fala através do profeta Ageu, dizendo assim, este meu povo, ele diz assim, ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, ainda não é tempo de me dedicar ao Senhor, dedicar os meus dons, meus talentos, ainda não é tempo de contribuir financeiramente, ainda não é tempo de me envolver com missões, não é tempo. E o Senhor diz, e é tempo para vocês habitarem nas suas casas luxuosas e a minha casa estar deserta. O Senhor faz essa pergunta e ele se segue de uma expressão tão carinhosa, dizendo, reflitam no que está acontecendo em suas vidas. Povo meu, reflitam no que está acontecendo. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei, dissipei todas as suas bênçãos. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Não havia problema de cuidar da sua própria casa, desde que não houvesse uma negligência completa, total, à obra do reino de Deus. E este quadro, meus irmãos, que nós temos que evitar. Se nós dissemos, a igreja tem sido caracterizada por esse tipo de atitude, hoje é dia de dizer, mas eu não sou parte dessa igreja, que é caracterizada por tal desprezo ao meu querido Salvador Jesus. Não, eu quero ser parte. Jesus, me limpa, me purifica desse tipo de pensamento. Me limpa, me purifica, e eu quero andar nos seus caminhos. E o Senhor segue dizendo, olha, os céus estão retendo o seu orvalho, a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre tudo o que a terra produz, como também os homens, os animais, e sobre o trabalho das suas mãos. E ouvindo isso, o povo temeu diante do Senhor. Não temeu, morreu de medo. Eles ficaram com medo, sim, mas o temeu aqui, a expressão significa, ao ouvir esse pronunciamento do Senhor, eles levaram o Senhor a sério. Então, Ageu, tendo o Senhor visto essa atitude de temor no coração do povo, ele voltou a falar ao povo a palavra do Senhor, dizendo, eu sou convosco, subam os montes, busquem madeira, tragam, trabalhem na minha casa, para que a minha glória seja vista por todos os homens. Que coisa tremenda! Como é tão atual isso que foi escrito aí mais de 500 anos antes de Cristo. Como é tão atual para a minha vida, para a sua vida hoje em dia. Nós não queremos ser uma igreja que faça de conta. Nós não queremos você que está longe, está perto. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos trazer a nossa vida para a graça do Senhor, para que Ele nos mude. Finalmente, um traço que eu não tinha experiência com isso, mas eu tive uma triste experiência. Essas pessoas desprezam e desconfiam dos mensageiros de Deus. Mesmo que Deus lhes dê fortes evidências da sua presença, eles preferem continuar evocando exemplos da falta de confiabilidade de alguns maus mensageiros sobre os quais eles ouviram ou conheceram. Desprezam, desconfiam. Deixa eu contar uma experiência para vocês, da qual eu certamente não tenho nenhuma vaidade a respeito dela, mas é um fato. E é bom que nós saibamos que isto existe e que nós temos que saber que temos que evitar esses maus exemplos. E se nós escorregamos e caímos nesses maus exemplos, é tempo de nós pedirmos misericórdia e perdão do Senhor e graça para sairmos deles. Vejam só, eu sei que o pessoal da igreja sabe, Deus colocou no nosso coração um tal amor, uma tal compaixão por aquele amigo que se tornou muito amigo meu, o Rafael, lá em Madrid,
na Espanha. Através da mediação da Zoilo, diz para ela, nós somos missionários juntos nessa causa, não é? Eu, por recursos totalmente providos pelo Senhor e força física totalmente providos pelo Senhor, eu fui a Madrid 3 vezes num período curto de tempo. Eu digo forças providas porque era sair daqui à tarde, chegar lá na parte da manhã, ir visitar o Rafael, falar do Senhor Jesus para ele, dormir num hotelzinho ali e voltar na madrugada no dia seguinte e ter o fim de semana diante de nós. E isso é glória para o Senhor. Só Ele poderia ter feito isso, colocado tanto amor no meu coração, e este era o contexto. E o Rafael, na nossa terceira visita, Senhor, que glória para o teu nome. Ele recebeu a Jesus e ele faleceu daquele câncer de cérebro, mas lá está Rafael, segundo a promessa do Senhor, até onde eu posso perceber, ele pronunciou, ele declarou Jesus como Senhor. Ele clamou pelo nome de Jesus e a palavra do Senhor diz: todo o que clama pelo nome de Jesus será salvo. Que tremendo! Foi todo o esforço, toda a dor, todas as horas passadas no avião para ir para voltar em menos de 48 horas. Tudo isso não conta. Tudo isso são os nossos sacrifícios de louvor ao Senhor. Ainda que eu tenha que lhes contar e seja um testemunho pessoal meu. Isso tudo está esquecido, isso não me auferiu nenhum tipo de mérito, qualquer coisa. Jesus merecia muito mais do que isso. Comparem, se quiser, ao perfume que Maria ofereceu. Foi da mesma, movido pelo mesmo Espírito. Da terceira vez que eu estive lá, eu disse uma frase muito triste para o Rafael. Eu disse: Rafael, eu acho que nós não vamos mais nos ver nesta terra. E nós oramos, choramos juntos e tudo. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Eu conheci entre não muitas pessoas, talvez 5, 6 pessoas da família que foram ali no hospital vê-lo, ele estava tão doente. Eu conheci essa senhora é muito inteligente, uma senhora assim de uma perspicácia, seus comentários, um espanhol muito bonito, muito fácil da gente entender e tudo, e ela estava nos acompanhando ali, vendo tudo o que acontecia, acompanhando as orações e tudo mais, e numa certa altura tivemos que sair e ela foi tão gentil, ofereceu para nós, para mim, a esposa de Rafael, nos levar de carro até uma certa região, assim, meio central em Madrid, e todo o tempo a preocupação era essa: nós não vamos encontrar lugar para parar o carro. Não vamos encontrar, é impossível encontrar. E eu não lembro se eu falei alguma coisa ou o que foi que aconteceu, mas de repente, no meio de uma frase dessa, nós que faremos? Onde vamos parar esse carro? Vocês não acreditam, irmãos, uma enorme, suculenta, brilhante vaga para o carro dela, diante dos olhos dela. E ela reconheceu, falou: uau, que Deus poderoso, algum tipo de interjeição assim ela fez. Nós rimos muito, fizemos aquela atividade que tínhamos que fazer rapidamente para voltar para o hospital, e assim foi. Numa certa altura, aí pela hora do almoço, eu lembro que nós tínhamos saído para buscar um lanche na cafeteria do hospital, para nós e para o Rafael. Numa certa altura, eu apresentei o plano para ela da salvação. Tão feliz estava, cheio do Espírito. Falei para ela sobre Jesus e eu perguntei para ela: Maria, você não se pergunta por que é que 3 vezes este homem aqui, que já não é nem um jovem, atravessou o Oceano Atlântico e de volta, um período tão curto assim? Você não percebe que foi o amor de Deus que me trouxe aqui? Ao que ela me respondeu: não. O que eu fico mesmo é desconfiada do motivo de você estar vindo aqui. Eu fiquei desconcertado, não dei a última palavra, não saí como o herói da película, como diria um bom espanhol, não é verdade? Mas vejam que natureza esta de desprezar os emissários do Senhor. Veja só, alguém poderia dizer: mas eu conheci tanto charlatão com Bíblia debaixo do braço, você não tem nenhuma estrela na testa que te fale diferente. Irmãos, é Deus
que se encarrega de dar as credenciais. E todo louvor sendo dele, eu posso dizer, e é dele, que ela estava vivendo diante das melhores credenciais que um servo do Senhor possa apresentar. Ela estava, mas no seu coração, desconfiança, no seu coração, rejeição. Isso me leva, nós vamos ler esse texto mais adiante em João capítulo 12. Apesar de tudo que Jesus havia feito diante dos seus olhos, eles todavia não criam no Senhor. Irmãos, muito perigoso, muito perigoso. E Paulo escreve a Timóteo a respeito de homens cuja mente é pervertida, homens privados da verdade, que supõem que a piedade é fonte de lucro. Essa pessoa me tinha num apertado escrutínio para ver onde é que eu ia dar o golpe para conseguir dinheiro, alguma coisa assim. Pelo menos foi assim que eu interpretei a sua fala tão dura. E o Senhor nos diz: nada temos trazido a este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Portanto, tendo sustento com que nos vestir, estejamos com isto contentes diante do Senhor. Essas atitudes, irmãos, são perigosos presságios de apostasia e condenação. E eu quero falar ao meu próprio coração, ao seu coração, seja membro de igreja, seja de qual for a igreja. Atitudes como estas, se elas não são erradicadas, elas tendem a crescer. E aqueles que não clamam por misericórdia e graça de Deus diante das suas más inclinações interiores, acabam caindo pelas fortes tentações exteriores e eles se perdem na feiura e na destrutividade do pecado. É assim, é assim. Por isso, diz o Senhor no livro de Hebreus, prossigamos, vamos caminhar, irmãos, vamos prosseguir à perfeição. É impossível, diz o Senhor, que aqueles que já foram iluminados, provaram o dom celestial, viram estar junto deles e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século possível, é impossível, se recaírem, que sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ouçam isto, porque a terra é uma linguagem, é uma metáfora. Ele está dizendo como que nós fôssemos terra, o nosso coração fossem terras. Ele diz assim: a terra que embebe a chuva, que recebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e em resposta produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe bênção de Deus, bons frutos. Você é abençoado com chuva e produz bons frutos. Mas a terra que produz, sendo regada, produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Ouviram bem, irmãos? Não é uma questão opcional, não é questão de eu estou indo na igreja, vou lá, tenho minha atividade, etc. Pouco me importa, estou dando bom fruto. Não, muito nos importa se estamos dando bons frutos. É muito que nos importa. É muito que importa sermos frios de expressão para Jesus. É muito que importa nós darmos o nosso coração ao Senhor, movidos pela sua graça. É muito vital. E ele diz tão carinhosamente: de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Deus não é injusto para esquecer da vossa boa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrasse enquanto servistes aos santos e ainda servis. Percebe? Deus não é injusto, Ele está preparando algo muito bom para nós. E Ele diz: não vos façam negligentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Pela fé e pela paciência, é um caminhar com o Senhor que nos levará a herdar as promessas. E o Senhor nos chama para a solução desse problema, que consiste não em nos esforçarmos para sentir diferente. Não, uma vez mais, invocarmos o nome do Senhor Jesus toda vez que bater aquele
aquela centralidade humanística no nosso coração, aquele desprezo pelo Senhor. Isso acontece nos corações, porque nós somos de carne e estamos vivos até o dia que o Senhor nos levar, e o Senhor nos diz: peça perdão, pela sua misericórdia Ele nos perdoe, peça graça para que essa disposição de coração de louvá-lo, de exaltá-lo, se renove de dia em dia nas nossas vidas. Jesus reagiu com aqueles protestadores, dizendo: deixem-na em paz. Foi para minha sepultura que ela fez isso, como que dizendo antecipadamente, ela estava ungindo o corpo de Jesus, que em breve seria morto na cruz e sepultado ali naquela tumba. Jesus, ele não necessitava daquele perfume, aquilo foi lindo aos seus olhos, a atitude daquela serva tão preciosa. Ele próprio, né, assim, não deixa, o perfume é meu, não, ninguém tasca, eu vi primeiro, eu vou, é tudo meu. Nada disso, isso não existia no coração do Senhor Jesus. Você lê Filipenses capítulo 2, você vai ver que ele é o servo sofredor, aquele que abriu mão de tudo, das suas maiores riquezas no céu, as maiores riquezas que possam ser mencionadas, e ele veio para servir. Esse era o coração de Jesus. Mas ele toma uma posição ao lado de Maria. E eu gostei muito dessa forma de traduzir o texto onde ele diz: deixai-a, porque o seu real cuidado é que Maria não fosse humilhada pelas críticas daqueles homens. Os homens falavam mais alto e mais grosso, sempre falaram mais alto e mais grosso ao longo da história, muito mais na antiguidade, não é? É como se Jesus estivesse dizendo: deixem em paz, desculpem a ela dessa vez. Se vocês acham que ela errou por amor, deixa ela quietinha, tá bom? Deixa ela quietinha. E em Marcos e Mateus diz assim: eu quero contar para vocês, em todos os lugares desse mundo, quando for pregado o evangelho do reino, alguém vai se lembrar do que ela fez. E vai haver louvor, vai haver glória ao meu nome pelo que ela fez. A coroa de Maria vai receber mais pedras preciosas cada vez que for anunciado aquilo que ela fez. E como eles evocaram dar para os pobres, Jesus menciona, para terminar o seu discurso, uma das colunas principais da verdadeira igreja. Ele diz assim: os pobres vocês sempre terão com vocês. Não é para dar para os pobres aquilo que é para ungir um corpo que vai estar morto em poucas horas. Não, ninguém faria isso. Mas os pobres, prestem atenção, vocês sempre terão com vocês. E são tão familiares a vocês os trechos de Deuteronômio 15, onde ele diz assim: eu te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. E Tiago toma essa ponte e segue no mesmo argumento, dizendo: se alguém disser que tem fé e não tem obras, porventura essa fé poderá salvá-la? Se aparecer um irmão nu, sem mantimento cotidiano, de que vale dizer a ele: vá em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não, o Senhor está chamando para darmos bons frutos. E ele diz: a fé também, se não tiver obras, ela está morta. Você crê que há um só Deus? Muito bem. Também os demônios creem que há um só Deus. Eles creem e estremecem. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Chocantemente, nós vemos a tenacidade, o coração empedernido dos líderes judeus. Que triste, que triste. Eles estavam ali, diante do Salvador, mas ao saberem que mais e mais pessoas vinham para ver Jesus, e não só Jesus, mas também a Lázaro, eles adicionaram maldade na sua estratégia, tomaram a deliberação de matar também a Lázaro, porque muitos judeus vinham, iam e criam em Jesus, por tomarem conhecimento de Lázaro, que havia sido ressuscitado. Irmãos, na ceia do Senhor, que nós vamos celebrar,
nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Ontem à noite estava cantando na hora de jantar com a Déia e as crianças. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. E eu tenho uma forte impressão de, assim como eu trouxe para vocês uma descrição mais ou menos pormenorizada dos maus frutos, os maus frutos da carne, e eu me identifiquei, e tantas vezes ao caminhar eu me identifico com eles, eu tenho a impressão que isso deve ter tocado o coração de alguém. Eu nunca vou saber a resposta, mas deve ter mexido com alguém. E se mexeu, saiba que nós temos o nosso amigo, Jesus, o nosso defensor. Ao confessarmos o nosso pecado a Ele, que morreu naquela cruz do Calvário, derramando seu sangue, Ele nos perdoou e nos perdoa à medida que caminhamos de todo o pecado. Eu quero, com essas palavras simples, pedir que os irmãos me acompanhem na ceia do Senhor. Imagino que muitos de vocês devam ter aí um cálice, uma bebida que vai representar aí o vinho que Jesus tomou naquela noite e ensinou seus discípulos a fazer isto em memória dele. Tem um bocado de pão que você vai comer e nós vamos fazer com tanta singeleza, nos colocando no centro desta celebração e pedindo: Senhor Jesus querido, muito obrigado por renovar no nosso conhecimento este fato de que o Senhor entende as nossas debilidades e fraquezas e o Senhor nos chama para sermos perdoados pela Tua misericórdia e sermos fortalecidos pela Sua graça. Em nome de Jesus, amém. Vejam que nós temos feito tão bonito que a Dé preparou, um pão tão lindo que a Ivone nos deu, e eu quero combinar com os irmãos o tempo para que seja breve e nós vamos celebrar conforme Jesus nos ensinou. Nós conhecemos tão bem o texto em que Jesus ele dá ao nosso conhecimento o fato de que o pão simbolizava o seu corpo, que iria ser partido por nós, iria sofrer a penalidade dos nossos pecados. Então ele nos diz: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Vamos tomar e comer gratos ao Senhor, porque Ele nos substituiu lá na cruz. De igual maneira, o Senhor tomou o cálice e os ensinou, dizendo: façam isso em memória de mim. Bebam em memória de mim. O cálice é a nova aliança no meu sangue, o sangue de Jesus. Eu amo mencionar esse versículo, ele fala tão profundamente a mim, onde ele nos diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, somos bênção na vida uns dos outros. E o sangue de Jesus vai nos purificar, nos dá a sensibilidade de levarmos a Ele os nossos pecados. E Ele nos perdoa e nos purifica. Tomemos para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nos encha, renove o teu povo de amor grato e que nossas boas obras, obras de gratidão, sejam muitas. O Senhor merece sempre muito mais. E nós pedimos no nome de Jesus que pelo teu grande poder, poder da tua graça, o Senhor faça de nós
um povo que verdadeiramente te ama e se expressa ao Senhor com gratidão por tudo que o Senhor é e faz por nós. Em nome de Jesus, amém. 6 days before the Passover, Jesus went to Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from death. They prepared a dinner for him there, which Martha helped serve. Lazarus was one of those who were sitting at the table with Jesus. Then Mary took a whole pint of a very expensive perfume made of pure nard, poured it on Jesus' feet, and wiped them with her hair. The sweet smell of the perfume filled the whole house. One of Jesus' disciples, Judas Iscariot, the one who was going to betray him, said, "Why wasn't this perfume sold for 300 silver coins? And the money given to the poor." He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. He carried the money bag and would help himself from it. Leave her alone. Let her keep what she has for the day of my burial. You will always have poor people with you, but you will not always have me. A large number of people heard that Jesus was in Bethany, so they went there, not only because of Jesus, but also to see Lazarus, whom Jesus had raised from death. So the chief priests made plans to kill Lazarus too, because on his account many Jews were rejecting them and believing in Jesus. The next day, the large crowd that had come to the Passover festival heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, "Praise God! God bless him who comes in the name of the Lord. God bless the King of Israel." Jesus found a donkey and rode on it, just as the scripture says, "Do not be afraid, city of Zion. Here comes your king, riding on a young donkey." His disciples did not understand this at the time, but when Jesus had been raised to glory, they remembered that the scripture said this about him, and that they had done this for him. The people who had been with Jesus when he called Lazarus out of the grave and raised him from death had reported what had happened. That was why the crowd met him, because they heard he had performed this miracle. The Pharisees then said to one another, "You see, we are not succeeding at all. Look, the whole world is following him." Some Greeks were among those who had gone to Jerusalem to worship during the festival. They went to Philip, he was from Bethsaida in Galilee, and said, "Sir, we want to see Jesus." Philip went and told Andrew, and the two of them went and told Jesus. The hour
has now come for the Son of Man to receive great glory. I'm telling you the truth. A grain of wheat remains no more than a single grain, unless it is dropped into the ground and dies. If it does die, then it produces many grains. Those who love their own life will lose it. Those who hate their own life in this world will keep it for life eternal. Whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am, and my Father will honor anyone who serves me. Now my heart is troubled. What shall I say? Shall I say, Father, do not let this hour come upon me? But that is why I came. So that I might go through this hour of suffering. Father, bring glory to your name. Then a voice spoke from heaven, I have brought glory to it, and I will do so again. The crowd standing there heard the voice, and some of them said it was thunder, while others said, an angel spoke to him. It is not for my sake that this voice spoke, but for yours. Now is the time for this world to be judged. Now the ruler of this world will be overthrown. When I am lifted up from the earth, I will draw everyone to me. In saying this, he indicated the kind of death he was going to suffer. Our Lord tells us that the Messiah will live forever. How then can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? The light will be among you a little longer. Continue on your way while you have the light, so that the darkness will not come upon you. For the one who walks in the dark does not know where he is going. Believe in the light then while you have it, so that you will be the people of the light. After Jesus said this, he went off and hid himself from them. Even though he had performed all these miracles in their presence, they did not believe in him, so that what the prophet Isaiah had said might come true. Lord, who believed the message we told? To whom did the Lord reveal his power? And so they were not able to believe, because Isaiah also said, God has blinded their eyes and closed their minds, so that their eyes would not see and their minds would not understand, and they would not turn to me, says God, for me to heal them. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. Even then, many of the Jewish authorities believed in Jesus, but because of the Pharisees, they did not talk about it openly, so as not to be expelled from the synagogue. They loved human approval rather than the approval of God. Jesus said in a loud voice, Whoever believes in me believes not only in me, but also in him who sent me. Whoever sees me sees also him who sent me. I have come into the world as light, so that everyone who believes in me should not remain in the darkness. If people hear my message and do not obey it, I will not judge them. I came not to judge the world, but to save it. Those who reject me and do not accept my message have one who will judge them.
The words I have spoken will be their judge on the last day. This is true, because I have not spoken on my own authority. But the Father who sent me has commanded me what I must say and speak. And I know that his command brings eternal life. What I say then is what the Father has told me to say.